Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo, nós vamos ler Caminho a Cristo, capítulo 10, o Deus que eu conheço. Antes de iniciarmos, lembrar os irmãos, se inscrevam no canal, deixem o like para a gente voltar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. E não esquecendo também, nós só vamos ler alguns trechos e comentar alguns trechos do capítulo. Recomendo a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. Então vamos lá. Caminho a Cristo, capítulo 10, o Deus que eu conheço. Muitas são as maneiras pelas quais Deus procura revelar-se a nós e pôr-nos em comunhão com Ele. A natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. O coração aberto é impressionado com o amor e a glória de Deus, manifestados nas obras de suas mãos. O ouvido atento ouve e compreende as comunicações de Deus pelos objetos da natureza. O Senhor está constantemente tentando falar a nós. Quer conhecemos Ele verdadeiramente como nós hoje ou não. E mesmo assim, nós que o conhecemos ainda assim através da natureza, assim como Ele comunica a outros que não o conhecem, a nós Ele também comunica as mesmas verdades, só que com uma intensidade ainda maior. E nós podemos ver isso por tantas palavras que Cristo nos deixou, tomando exemplos na natureza. O reino de Deus é como o grão de mostarda. A comparação em que as aves do campo não plantam, não colhem, e ainda assim Deus as sustém. E tantas outras histórias tiradas através da observação da natureza, onde Deus, através da natureza, falando com os seus filhos. Por isso é tão importante estarmos próximo à natureza, afastado dos grandes centros onde o pecado reina. A natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. O tempo todo, quando observamos a natureza, vamos estar vendo a criação de Deus tentando nos comunicar algo. Mas só aqueles que estão atentos conseguem ouvir o que Deus tem a comunicar através dela. Se tão somente estivermos atentos, as obras de Deus nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Desde as estrelas, que em seu trajeto pelo espaço percorrem século após século, a rota invisível que lhes é designada, até o ínfimo átomo, todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. Todas as coisas obedecem à vontade do Criador. Os únicos rebeldes somos nós, que teimam em desobedecer. Se tivéssemos desde o princípio, lá no Éden, obedecido, não estaríamos vendo tanta desgraça como nós vemos hoje, mas nós teimamos em querer fazer nossa própria vontade. Deixamos de submeter-nos àquilo que diz a palavra do Senhor. E é interessante aqui que pega esse exemplo, né, as estrelas, né, o cometa Halley, se eu não me engano, que passa a cada 70 anos, que fica visível na Terra. A cada 70 anos, o cometa passando aqui. A rota que Deus desenhou para ele, ele assim o segue. O átomo, o corpo humano, até a natureza, vamos dizer assim, a natureza humana, o embrião, né, o espermatozoide, o óvulo, fecundam, geram o bebê nasce, se torna uma criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Até se tirarmos a questão do nosso pensamento, das nossas escolhas, nós não escolhemos crescer ou não, mas é a forma, as células obedecem à ordem do Senhor de crescer e se desenvolver. Assim no reino animal também, nas aves, os vegetais. Você planta a semente, ela germina, brota, cresce, dá frutos. Tudo obedecendo à ordem do Criador. Apenas a nossa vontade
que nós teimamos em desobedecer. E Deus cuida de tudo e sustenta todas as coisas que criou. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade, ao mesmo tempo cuida das necessidades do pequeno pardal, que confiante solta o seu humilde gorjeio. Até os pássaros reconhecem que o Senhor tem cuidado deles e louvam alegremente por conta disso. O Senhor tem cuidado de nós e muitas vezes nós somos os ingratos. Nós que temos um poder de raciocínio muito maior do que qualquer outro animal, somos ingratos referente às bênçãos que Deus tem feito e derramado sobre as nossas vidas. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Se tão somente crescemos, isto plenamente desvanecer-se-iam todas as ansiedades. Se tão somente crescemos, isso plenamente desvanecer-se-ia todas as ansiedades inúteis. Aqui é um ponto interessante. Nós somos muito ansiosos, nós somos muito preocupados com as coisas da vida, com o trabalho, com comida, com tudo. Tudo é motivo de preocupação. E aí vem aquela ansiedade, aquele medo, receio das coisas. Mas se nós tão somente crescemos que o Senhor está no controle de tudo, quão diferentes seriam as coisas? As preocupações já não existiriam mais, porque a confiança iria reinar. Iríamos estar movidos por assim diz o Senhor, confiando que o Senhor iria fazer e nada nos deixaria faltar. Mas nós esquecemos disso. Nós ignoramos que devemos crer e confiar que o Senhor que tudo faz, que tudo tem sob controle, irá nos guardar também. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus. Tudo, todas as necessidades. Da maior, um lar para morar, a menor, como o ar para respirar. Que às vezes as pessoas estão tão preocupadas porque até nas cidades a poluição tem afetado a respiração. Quantas pessoas não têm problema agora respiratório por conta do ar? Se confiássemos verdadeiramente no Senhor, se crêssemos verdadeiramente no Senhor, Ele daria o melhor lugar para morarmos, a melhor forma para nos sustermos, o melhor trabalho. E às vezes o melhor para Deus não é o melhor aquilo que eu penso ser melhor. E isso também tem essa diferença. Às vezes pensamos que o melhor é uma casa na cidade, um trabalho, um diretor de uma companhia. E muitas vezes para Deus, normalmente seria para Deus algo totalmente diferente que Deus queria para mim e para a sua vida, para que estivéssemos verdadeiramente próximos a Ele, observando a natureza, observando Ele falar com nós através da criação, respirando um ar puro de verdade, sem estar rodeado pelo pecado a todo instante, onde você sai na porta da sua casa, é uma música horrível, são cenas lamentáveis. Quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Deus não vai se atrapalhar com as coisas quando Ele está cuidando. Deus cuida exatamente da forma como tem que ser feita, vai gerir da forma que tem que ser gerida. E eu e você teríamos sempre o melhor vindo das mãos de Deus, se apenas crescêssemos e confiássemos no Senhor. Poetas e naturalistas têm muito que dizer acerca da natureza, mas é o cristão quem mais sabe apreciar as belezas da terra, porque reconhece a obra de seu Pai e percebe seu amor em cada flor, arbusto ou árvore. Se nós não percebemos e não vemos o amor de Deus, a beleza da criação, os detalhes,
cada detalhe, como as folhas de uma planta para outra é diferente, as flores com seus cheiros diferentes, os animais com as suas diversas cores, um passarinho azul, um passarinho vermelho. A riqueza de detalhes, a riqueza de cuidados, a riqueza do amor de Deus para conosco, onde Ele nos dá o nosso sustento, de onde nos alimentamos. Se não vemos tantos detalhes, tanta beleza na criação de Deus, precisamos olhar novamente para o amor de Deus, buscar novamente na palavra, para compreender que precisamos compreender cada vez mais o amor de Deus. E a criação, a natureza, é só um desses detalhes que precisamos apreciar mais. Deus nos fala por meio de suas operações providenciais e pela influência de seu Espírito sobre o coração. Em nossas circunstâncias e ambiente, nas mudanças que diariamente se realizam ao nosso redor, podemos encontrar preciosas lições se nosso coração está aberto para discerni-las. A natureza fala a nós. O Espírito Santo também fala a nós. E olha, nos detalhes, nas circunstâncias, no ambiente, a todo instante o Espírito Santo vem tentando comunicar a mim e a você a vontade do Criador para as nossas vidas. E se nós estivéssemos com o olhar atento, aprenderíamos grandes lições. E isso nos ajudaria a cada vez mais dar um passo no degrau rumo à eternidade, rumo às mansões celestiais. Mas acontece que muitas vezes nós estamos tão entorpecidos com as coisas do mundo que não temos tempo para observar tecnicamente nada. Então as lições vêm na nossa cara, acontecem na nossa frente, mas nós estamos tão distraídos com um telefone, com uma tela, com uma conversa aleatória, pensando no que eu vou comer depois, no filme que eu vou ver, na série que eu vou assistir, na música nova de cantor fulano de tal. E aí eu não percebo as lições que Deus está me passando na minha frente. A frase termina assim: se o nosso coração está aberto para discerni-las, significa que quando nós não estamos atentos, nosso coração está fechado para as verdades de Deus, para as lições que Deus quer nos mostrar. Quando as outras coisas são mais importantes que Deus, nós não conseguimos enxergar aquilo que está na nossa frente. Deus nos fala a nós por sua palavra. Aí temos, em linhas mais claras, a revelação de seu caráter, de seu procedimento com os homens e da grande obra de redenção. Deus fala através da natureza, Deus fala através do Espírito Santo, através das coisas que acontecem ao nosso redor. Deus fala através da nossa palavra, da sua palavra, da palavra de Deus, através da Bíblia. Mas muitas vezes eu e você não tiramos tempo para pegar a palavra e lermos. Não lemos a palavra, não buscamos compreender a voz de Deus. É Deus falando ali claramente os desígnios dele, qual que é a vontade dele, o que ele quer para nós, como ele trata o ser humano. Mostrando o que ele fez por nós, fez e faz por nós. Mas nós temos preguiça. Lemos tudo que é coisa, tudo que é lixo a gente coloca para dentro. Agora quando se trata da palavra de Deus, aí nós rejeitamos. Aí nós não temos tempo. Não temos tempo para observar a natureza. Não temos tempo para ver as lições que o Espírito Santo coloca diante de nós todos os dias. Não temos tempo para a palavra. E depois nós dizemos que somos cristãos, porque vamos para a igreja uma vez na semana. Às vezes nem levamos a Bíblia para a igreja e achamos que isso é o suficiente. Não passamos de hipócritas, vivendo uma vida de farsa, uma vida de mentira. Disse Jesus acerca das Escrituras do Antigo Testamento, e quanto mais, é isso verdade do Novo. São elas que de mim testificam. O Velho Testamento todo
testifica de Cristo. E o novo, o próprio Cristo, aparece em pessoa e faz obra da redenção ali, se entrega para me salvar e para te salvar. Aquele em quem se centralizam nossas esperanças de vida eterna, sim, a Bíblia toda fala de Cristo, desde o primeiro relatório da criação, pois sem ele, nada do que foi feito se fez, até a promessa final. Toda a palavra de Deus testifica de Cristo, toda a palavra de Deus fala de Cristo. Mas nós queremos as promessas de Cristo, nós queremos as bênçãos de Cristo, mas rejeitamos ter um relacionamento com Cristo, não queremos conhecer a Cristo, por isso nós não pegamos na palavra, por isso nós não estudamos, por isso que nós não buscamos. Se desejais familiarizar-vos com o Salvador, estudai as Santas Escrituras. Como é que eu e você queremos conhecer a Cristo sem olhar a palavra? Como pode nós nos dizermos filhos de Deus se não queremos conhecer o Deus que nós dizemos ser filhos? E não é ir para a igreja uma vez por semana, ou que fosse todos os dias da semana que vai fazer você conhecer a Cristo. Se não tiver um relacionamento pessoal, se não houver uma busca por Cristo, por conhecimento, conhecimento que está em nossas mãos. Quantas vezes você não pega a palavra com alguém, irmão? Ah, o quê? É isso? Não sabia, não conheço esse verso, nunca ouvi falar disso. O que será de nós, ignorando a palavra que está na nossa frente, ignorando o conhecimento salvador? Muitas vezes fazendo aquilo que é errado, achando que é certo, porque não conhecemos, porque não abrimos a palavra para ver. Nosso corpo é formado pelo que comemos e bebemos, e como se dá na economia natural. Assim também, na espiritual, é aquilo em que meditamos, que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. Em que eu e você temos meditado? Onde estão os nossos pensamentos? O que nós falamos sobre quando conversamos com as pessoas ao nosso redor? Se o Senhor não for o centro das nossas vidas, se a palavra não for o nosso alimento espiritual, outra coisa está alimentando o nosso espiritual. Porque uma coisa é fato. Nós precisamos nos alimentar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E se nós não alimentarmos o espiritual com a palavra, estamos alimentando com outras coisas. E aí depois não compreendemos porque não conseguimos confiar no Senhor, porque não conhecemos o Senhor, porque não sentimos que o Senhor não nos escuta. Quando Ele está falando, a gente não quer ver. O tema da redenção é tema que os próprios anjos desejam penetrar. Será a ciência e o cântico dos remidos através dos séculos da eternidade. Não é ele digno de atenta consideração e estudo agora? Nós só vamos estudar isso na eternidade? Esse tempo que nós temos aqui vamos ignorar e vamos fazer outras coisas? Quando eu estiver na eternidade, aí eu começo a estudar, começo a conhecer a Deus lá. Precisamos conhecer Deus agora. Precisamos conhecer e entender aquilo que está revelado agora. Lá nós vamos ganhar mais profundidade, vamos conhecer cada vez mais. Mas eu preciso iniciar esse processo agora. A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito por Ele em nosso favor, demandam a mais séria e solene reflexão. Agora, não é na eternidade. Na eternidade também, mas inicia agora. A minha vida como um cidadão celeste, a minha vida como um cidadão do céu, se inicia agora. Não é lá quando chegar a eternidade, porque ela já começou agora. Quando Jesus voltar, vai ser só a continuação. Por mais que venhamos a descansar no pó, é uma continuação daqui. Mas muitos
ignoram os seus deveres agora. E isso é uma coisa que principalmente o brasileiro tem, né? Que tudo para a última hora. Só que foi quem for deixar para conhecer a Deus de última hora, não vai conhecer. Porque já vai ter sido afastada a palavra, já vai ter sido fechada a porta da graça. Precisamos conhecer Deus agora. Precisamos conhecer o amor do Criador agora. Não podemos postergar isso para depois. Devemos demorar o pensamento no caráter do nosso amado Redentor e Intercessor. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados, ao contemplarmos assim os temas celestiais. Nossa fé e amor se fortalecerão. Ai, por que eu sinto que eu não amo tanto a Deus? Porque eu não medito, porque eu não estudo a palavra, porque eu ignoro quem é Cristo. Eu quero viver uma vida fazendo as coisas do mundo, vivendo como alguém do mundo, e depois acho que tenho que ter a mesma fé de alguém que está se buscando cada dia mais se entregar a Cristo. Nossa, como o irmão prega bem. Nossa, como o irmão conhece da palavra. Ué, cabe a cada um de nós estudar e buscar, e o Senhor irá dar esses dons para nós também. Vai nos capacitar a falar em público, a evangelizar. Vai nos capacitar a conhecer cada vez mais a palavra. Se buscarmos sabedoria e orarmos por isso, o Senhor vai conceder. Nós já estudamos aqui no próprio livro do Caminho a Cristo, que quando nós pedimos ao Senhor, foi no Caminho a Cristo ou foi na vida de Enoque? Em um dos dois. Nós estudamos já isso. Que quando nós pedimos ao Senhor algo que Ele quer, que é da vontade dEle, Ele vai fazer. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. O Senhor quer fazer isso. Senhor, me ajuda a ser uma nova criatura. Senhor, me ajuda a abandonar o pecado. E Ele quer fazer isso, Ele vai fazer. Mas eu preciso fazer a minha parte também. Ao contemplarmos assim temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão. E nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus. Porque a elas se misturarão cada vez mais a fé e o amor. A fé e o amor estarão misturados em nossas orações, porque nós conhecemos a Deus, porque nós buscamos a Deus, porque nós contemplamos e passamos tempo com Deus. Mas se eu não faço nada disso, querer depois que as coisas aconteçam milagrosamente em mim, na minha e na sua vida, vai ser um pouco difícil. Ao meditarmos nas perfeições do Salvador, havemos de desejar ser transformados por completo e renovados na imagem de sua pureza. A alma terá fome e sede de tornar-se semelhante àquele a quem adoramos quando nós passamos tempo com Cristo, quando nós estudamos a palavra, quando nós contemplamos a Cristo. A nossa vontade é sermos como Cristo. E vamos orar nesse sentido, e vamos buscar agir nesse sentido. Quanto mais nossos pensamentos se demorarem em Cristo, tanto mais falaremos dele aos outros e o representaremos perante o mundo. Temos eu e você pensado em Cristo? Temos eu e você verdadeiramente pensado no nosso Salvador? Se eu não me engano, não vou lembrar o livro agora, talvez esteja em Desejar Todas as Nações ou O Grande Conflito, que Ellen White comenta, talvez, não pode ser que não seja nenhum desses dois livros, que Ellen White comenta que deveríamos todos os dias, pararmos para refletir sobre o sacrifício de Cristo, pegando a palavra e lendo os versos, olhando para a agonia do Salvador, o Getsemane, a sua entrega, os momentos finais na cruz. Verdadeiramente meditar no amor do Criador. E se fizéssemos isso, falaríamos mais de Cristo para as outras pessoas. Iríamos ser pessoas verdadeiramente convertidas. O mundo iria ver que somos diferentes. Mas hoje em dia somos mais do mundo do que às vezes o próprio mundo. Não há mais diferença entre quem é cristão e quem não é. Misericórdia de nós. Não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem quanto ao que ensinam as Escrituras, mas sim
estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Não é o que diz, não é o que assim diz o pastor, assim diz o ancião, assim diz o pregador, é assim diz o Senhor. É na palavra que eu vou estudar. É com o Senhor que eu vou buscar a verdade. Não é no pregador, no homem, ou nos homens, ou em quem quer que seja. É na palavra. E ela nunca se contradiz. E ela está aqui, foi nos dada para estudarmos, para buscarmos. Mas acontece que é muito cômodo eu chegar, quando quer que seja que eu vá à igreja, sentar lá, ouvir alguém falar e depois achar que estudei, que conheço a palavra. Precisamos estudar por nós mesmos. Se permitimos que outros pensem por nós, nossas próprias energias e habilidades adquiridas se atrofiarão. Se nós ficarmos deitados todos os dias na cama sem nos levantarmos, e alguém chega lá e der comida na nossa boca e der água na nossa boca para que possamos sobreviver, passado um tempo, nós já não vamos conseguir nos levantar e andar como costumávamos fazer. As pernas, o corpo vai atrofiando. Da mesma forma, quando permitimos que outras pessoas pensem por nós, que outras pessoas queiram nos dizer como que é, então nossa mente vai atrofiando. Não conseguimos mais ler a palavra e compreender, porque estamos acostumados com o assim diz o pastor. E não o assim diz o Senhor. As nobres faculdades do espírito podem, pela falta de exercício sobre temas dignos de sua concentração, ficar tão debilitadas que percam a capacidade de apanhar a profunda significação da palavra de Deus. Isso daqui é uma coisa que muitas vezes eu me pego na Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia Legado. Ela tem comentários de Ellen White aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, essas partes em cinza aqui, são todos os comentários de Ellen White sobre os textos de cima. Assim como no aplicativo da Bíblia também tem alguns comentários. Tem menos do que na Bíblia Legado, mas tem alguns comentários. E muitas vezes eu já me peguei lendo um verso e depois indo nesses comentários e vendo a profundidade que eu não consegui enxergar. Tem tanta profundidade na palavra e nós absorvemos muito pouco pela falta de estudo, pela falta de comunhão. As nossas capacidades já estão atrofiadas. Precisamos exercitar agora. Precisamos buscar entendendo que estão atrofiadas e mudar isso. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deverá ser, os homens teriam uma largueza de espírito, uma nobreza de caráter e firmeza de propósito que raro se vê nesses tempos. São poucas as pessoas que têm verdadeiramente comunhão com Deus, que nós vemos a diferença que Deus faz em sua vida. Pessoas que têm um caráter nobre, pessoas que têm uma firmeza no seu propósito, sabem o que a palavra diz e assim o seguem e assim obedecem. E muitas vezes parando para pensar, quando eu olho para essas palavras, será que eu sou uma dessas pessoas? Será que você é, irmão, uma dessas pessoas? Olhando para nós mesmos. Com tudo que nós já vimos e estudamos agora, nós sabemos o que precisamos fazer para sermos assim. Colocar a palavra no centro das nossas vidas. Buscarmos estudar a palavra, meditarmos na palavra. Mas muitas vezes nós estamos tão atrofiados que não conseguimos ou nem queremos nem pensar. Mas hoje é um dia, se estamos tendo essa conversa aqui, estamos tendo esse estudo aqui, é para mudarmos isso em nossas vidas. Começar pelo menos um verso. Um verso. Lá no aplicativo da Bíblia tem o ano bíblico. Se o irmão não sabe por onde começar, se o irmão quer uma força, aí tem
alguns capítulos da palavra que você vai ler durante o dia e também um capítulo do Espírito de Profecia, para estudarmos os dois juntos, para nos aprofundarmos cada vez mais na palavra. Precisamos sair da inércia, precisamos começar a nos exercitar espiritualmente. Muitas vezes estamos preocupados com o cuidado do corpo, sim, temos que fazer exercício físico, mas também precisamos fazer o exercício espiritual, que é através da palavra. Não conseguiremos sabedoria sem fervorosa atenção e estudo, acompanhado de oração. Algumas porções da Escritura são efetivamente tão claras que não podem ser mal compreendidas, mas outras, a cujo sentido não está sobre a superfície, de modo que possa ser apanhado de relance. É preciso comparar passagem com passagem. Há muitas coisas na palavra que não estão claras e cristalinas. Assim, não está na superfície. Quando nós pegamos um texto, como nós já lemos aqui, que Cristo disse que as Escrituras testificam dele, isso está muito claro. Está ali na superfície. Quando nós vamos lá em João 1, verso 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está muito claro isso. Mas quando nós pegamos alguns assuntos, e nós podemos falar de vários aqui, arrebatamento, alimentos puros e impuros, nós precisamos comparar um texto com outro texto. Guarda do sábado. Pessoas pegam textos isolados, ou então pegam vários textos que não tem nenhum sentido um com o outro, e falam, aqui, esses textos aqui, ó, fala que você pode fazer isso, que você não precisa mais daquilo. E se nós não tivermos conhecimento quando jogarem essa tonelada de textos aleatórios que não têm o mesmo sentido, nós iremos falar, é verdade, né? Olha. Ignorando tudo aquilo que a palavra diz. Precisamos buscar sabedoria na palavra. Precisamos comparar texto com texto. A Bíblia nunca se contradiz. O Senhor nunca se contradiz. Como o mineiro descobre veios de precioso metal sobre a superfície da terra, assim aquele que buscar perseverantemente a palavra de Deus, como a tesouros escondidos, encontrará verdades do mais alto valor, as quais se acham ocultas à vista do pesquisador descuidado. É escavar as Escrituras, é um olhar atento, é buscar profundidade, é um trabalho árduo. A Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Texto comparado com texto, dentro do seu contexto. Não são textos isolados, lidos separadamente. Não é uma leitura superficial. Precisa-se de tempo, precisa-se de dedicação. E eu e você precisamos fazer isso. Dia a dia. O mineiro, quando ele está cavando, quando ele está em busca dos metais preciosos, é porque ele vê que há valor ali. Se eu e você não vemos que há valor na palavra de Deus, não iremos fazer isso. Nós precisamos compreender que há valor na palavra e que precisamos escavá-la, buscando esse valor, essas joias preciosas para a nossa vida. Descobrir e compreender cada vez mais o amor de Deus. Cada vez mais, porque nunca teremos a compreensão por completo, mas sempre teremos mais profundidade. Para a gente encerrar o nosso último texto, o Espírito de verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus ter estimado a raça humana para que desse o seu Filho a fim de por ela morrer, e designasse o seu Espírito para ser o mestre e constante guia do homem.
Olha a importância que eu e você temos. Cristo morreu por nós. O Espírito Santo, nosso professor, nosso consolador, diariamente dos nossos lados, para nos instruir, para nos guiar. Quando as pessoas aí no mundo dizem, a voz da consciência é o Espírito Santo falando a nós. Não ande por esse caminho, faça isso, ajude aquele ali. Quanto valor nós temos e como nós não vemos nada desse valor em nós. Por isso, por não vermos esse valor em nós, ou muitas vezes superestimamos esse valor e ignoramos qualquer outra coisa. Quando nós não vemos esse valor, não queremos a palavra porque não entendemos que há valor. Não, é impossível Jesus ter morrido por mim, Espírito Santo está do meu lado. Pessoas ignorando porque não vêem valor. E agora aquelas que se auto, tenho muito valor, tanto valor que não preciso de Deus. Os dois extremos e as pessoas sem equilíbrio nenhum no mundo que estamos vivendo hoje abandonam a palavra. Que isso possa ser diferente na minha e na sua vida. Que possamos buscar o Salvador. Que possamos buscar compreensão da palavra. Compreensão de quem é Cristo. O que Ele fez por nós. E o que Ele quer fazer em nossas vidas agora. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, esse foi só alguns trechos que eu li. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que ele estudar para nós crescermos espiritualmente juntos, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai amado, por mais uma vez nos dar a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e estudar, Senhor amado. Pai querido, que bênção, quanto amor, Senhor amado. Pai amado, por favor, vem nos fortalecer, vem nos ajudar. Vem nos mostrar, Senhor, o caminho. Que possamos, Senhor, ter os olhos e os ouvidos atentos, Senhor, ao nosso redor, através da natureza, possamos aprender lições através do nosso dia a dia, as lições que o Santo Espírito quer nos mostrar através da Tua Palavra, Senhor. Que possamos cada vez mais nos aprofundarmos no Teu amor, Senhor amado. Pai querido, por favor, faz uma obra de transformação em nossas vidas, Senhor amado. Que o nosso eu morra, para que Cristo viva em cada um de nós, Senhor amado, por favor. Pai querido, te rogamos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus, que Deus te abençoe.